Amados e queridos companheiros do Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos abençoe e que nós tenhamos hoje um momento muito importante, aproveitando esse instante de isolamento social para nos aproximarmos mais ainda de Jesus e do seu Evangelho, aclarado, desenvolvido, explicado e ampliado pela bênção da doutrina dos Espíritos. Quem está falando com os companheiros é Hilário Rocha. Eu sou um estudioso da doutrina espírita, gosto muito da doutrina, me sinto muito bem e já sou componente desse grupo há algum tempo. Tive uma passagem no Grupo Espírita de Amor e Caridade ajudando a caminhada, me afastei e depois as coisas se normalizaram e eu acabei retornando para a minha imensa felicidade. E como de costume nas nossas reuniões, nós vamos começar o nosso tema de hoje, que é um tema muito importante, fazendo uma prece, porque tudo que nós fazemos deve ser antecedido por uma oração. E nada melhor do que aquela oração que é a maior de todas. Os Espíritos preconizaram essa oração como a mais importante, porque ela nos foi legada por Jesus de Nazaré. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida exata e justa com que vamos aprendendo a perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal e da perturbação, porque sois o reino, o poder e a glória para sempre, e porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pois bem, meus irmãos, o nosso tema de hoje é uma pergunta: renascer ou reencarnar? Qual será a diferença? Nós precisamos renascer ou precisamos reencarnar? Nós poderíamos dizer com muita tranquilidade, meus irmãos, que nós reencarnamos muitas e muitas vezes e estamos sempre renascendo a todos os instantes de nossa vida. Cada vez que nós sentimos a presença dos amigos espirituais, cada vez que nós verificamos o resultado de uma tarefa feita com amor, cada vez que nós nos levantamos a cada dia que nasce, sentindo aquele aroma refrescante das manhãs, percebendo o colorido da aurora de um novo dia, nós estamos renascendo. E também a reencarnação, meus irmãos, que é a grande lei da vida, que não foi inventada pelo Espiritismo, mas que existe desde que o mundo é mundo. A reencarnação é a autenticidade da misericórdia divina, possibilitando aos seus filhos, aos filhos de Deus, a oportunidade de reconstruir os seus caminhos, de refazer as suas existências, consertando erros através do amor. Então nós precisamos reencarnar muitas e muitas vezes. Os Espíritos disseram a Kardec, quando Kardec perguntou em O Livro dos Espíritos a respeito da reencarnação, os Espíritos disseram na questão 171 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: sobre o que se funda o dogma da reencarnação? E os Espíritos responderam:
sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de vos repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram o ódio, a iniquidade e os castigos sem perdão. Então, nessa resposta que os Espíritos deram a Kardec, meus irmãos, nós percebemos que a reencarnação está muito clara. E a reencarnação, meus irmãos, é realmente a única explicação que nós podemos conceder para essas anomalias aparentes que nós vemos na Terra, para essas injustiças que muitas vezes nós presenciamos. Sob a óptica da unicidade da existência, nós não teríamos respostas para tantas indagações que nós formulamos, não é verdade? Como que Deus poderia ser, ao mesmo tempo, tão severo, tão autoritário, tão implacável para com alguns de seus filhos e ao mesmo tempo tão generoso, tão complacente, tão pródigo e tão compreensivo para com outros? Todos os homens são filhos de Deus, meus irmãos. Se Deus agisse de forma diferente, conforme as suas preferências, Deus estaria deixando de ser justo, misericordioso e bom, e ele, consequentemente, deixaria de ser Deus. O grande cientista Albert Einstein diz: Deus não é um jogador de dados. Deus não está brincando com os seus filhos. Deus é um pai equânime, sábio, justo, misericordioso e infinitamente bom. E as suas leis são sábias e justas. São leis eternas, imutáveis, elaboradas para a felicidade de todos os filhos de Deus encarnados na Terra. Vamos continuando aqui, meus irmãos, com o nosso tema renascer ou reencarnar. Então, nós temos também, meus queridos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Um capítulo altamente esclarecedor. E neste capítulo, meus irmãos, nós vamos encontrar um diálogo de Jesus com Nicodemos. E esse diálogo é muito interessante. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um doutor da lei. Era um israelita muito estudioso, um homem extremamente inteligente, mas também muito humilde. E ele já havia ouvido falar de Jesus e foi procurar Jesus numa certa noite, às escondidas, é claro, para que ele não fosse visto pela sociedade tendo contato com o Mestre amado. E ele foi se instruir, ele foi aprender com Jesus. E esse diálogo, ele se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, versos de 1 a 12. E nesse diálogo, então, o evangelista diz: havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, e uma noite foi buscar a Jesus, dizendo: Rabi, nós sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E então Jesus responde para Nicodemos o seguinte: na verdade eu te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não renascer de novo.
Nicodemos ficou surpreso. Nicodemos não entendeu. E ele pergunta então: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? E Jesus lhe responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos pergunta: como pode acontecer isso, Senhor? E Jesus responde: ah, Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas? Em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e damos testemunho daquilo que vimos. E vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos falo das coisas da terra não me acreditas, como acreditaríeis se eu vos falasse das coisas do céu? Então, meus irmãos, aqui nesse diálogo fica bem clara a ideia da reencarnação. Jesus fala sobre nascer de novo. Ele fala a respeito da reencarnação. É necessário renascer da água e do Espírito, diz o mestre amado, até de uma forma poética. Ninguém pode ver o reino de Deus se não renascer da água e do Espírito. A água representa o elemento material. A água aqui, meus irmãos, é o símbolo da matéria, porque os povos antigos acreditavam que a água era a fonte da vida. Os povos antigos pensavam que toda a vida havia surgido das águas. Entretanto, meus irmãos, a água representa o elemento material, os renascimentos nos novos corpos físicos. Então a água aqui seria o símbolo da reencarnação. A reencarnação que acontece quando o espírito é mergulhado num corpo de carne. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo na tuba uterina, 50% de papai e 50% de mamãe, forma-se uma bolsa de líquido amniótico em torno do feto. E durante os 9 meses de gravidez, este feto, que é o espírito reencarnante, aliás, a reencarnação já começa no momento da concepção, esse feto fica mergulhado numa bolsa de líquido amniótico, que contém água e proteínas. E o nosso corpo físico, meus irmãos, é constituído por 3/4 partes de água. Portanto, a reencarnação, ela representa o mergulho do espírito num corpo aquoso, num corpo constituído quase que 3/4 partes de água.